Olá, pessoas! Aqui quem fala é o Juquiba e o assunto vai ser sempre terror. Ah, Juquiba, antes que você comece, eu preciso dizer que eu não suporto vídeo longo. Bom, vê um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e nem é tão grande assim, vai. Logo logo vai vir um pior, entre aspas. Ah, Juquiba, de que filme? Se eu falar, qual seria a graça? Enfim, hoje a gente vai ver o que há por trás de um dos maiores, se não o maior caso sobrenatural da história. O misterioso caso do horror em Amityville. Antes de qualquer coisa, quero relembrar que o enredo é baseado em fatos reais. Na verdade, o filme é baseado num livro que se baseou em fatos reais, ou seja, dá na mesma dizer que o filme é inspirado na realidade, embora alguns sejam contra esse tipo de coisa, e no final eu conto o porquê. Bom, vamos aos fatos. Em 65, a família DeFeo compra uma casa na Avenida Ocean, número 112, situada numa pequena vila chamada Amityville, em Long Island. Essa gravação que você está vendo é uma gravação real da casa em 2009. O Ronald DeVille, de 43 anos, era o chefe da família, que contava com Louise, sua mulher de 42 anos, e seus filhos John Matthew, de 9, Mark, de 11, Allison, de 13, Dawn, de 18 e Ronald Jr., de 23, conhecido como Butch. Bem, não se pode dizer que a relação de Ronald Jr. com seu pai era amistosa, muito pelo contrário. Os dois viviam brigando constantemente, muito devido ao vício que Jr. mantinha no LSD e na heroína, e nos crimes que cometia. Essa rotina já vinha sendo carregada mesmo antes da família ter se mudado para aquela casa, e durou até que bastante. 9 anos se passaram, até que na madrugada de 13 de novembro de 74, às 13h15, Butch mata a sua família a tiros de Marlin, um rifle de calibre 35. Jr. saiu da cena do crime e foi até o Henry's Bar, onde teve a atitude controversa de procurar ajuda para a família baleada e morta por ele mesmo. A ajuda, entre aspas, chegou na casa e logo a seguir a polícia, a partir de uma chamada telefônica. Ao chegar, a polícia observa 6 pessoas mortas, curiosamente todas em suas camas, de bruços, estranhando que ninguém tenha ouvido o primeiro tiro, o que possivelmente daria um destino diferente para o restante da família, que poderia fugir, segurar Butch, sei lá, fazer alguma coisa. Ah, os vizinhos também disseram não ter ouvido barulho nenhum naquela madrugada. A perícia apurou que o rifle usado não tinha sido equipado com silenciador. Após especulações sobre o motivo dos homicídios, criou-se a teoria de que Jr. queria se apoderar da herança da família e que inclusive tinha combinado os assassinatos com sua irmã Dawn, e que, depois, por algum motivo, se estressou com ela e também a matou. Porém, Butch chamou a responsabilidade e confessou o crime com a seguinte frase: "Quando eu comecei, eu simplesmente não conseguia parar. Passou tão rápido." Os periódicos da época tiveram como manchete: "DeFeo disse que estava possuído", já que, segundo a mística, sua casa em Amityville havia sido construída sobre um cemitério indígena. Os advogados de Butch alegaram insanidade como defesa e esse argumento foi sustentado por alguns psiquiatras, mas isso não era unanimidade entre eles. O Dr. Harold Zolan afirmou que, muito embora Butch fosse usuário de drogas e sofresse de transtorno de personalidade antissocial, ele estava completamente consciente de seus atos na madrugada fatídica. Butch foi julgado culpado em 75, com acusações de 6 homicídios dolosos. A pena foi de 25 anos consecutivos para cada homicídio, ou seja, 150 anos de cadeia. Ronald Butch Jr. ainda é vivo e constantemente concede entrevistas para documentários a fim de esclarecer o que se passou naquela noite. Bem, para alguns, esse pode parecer um caso simples de um louco viciado em drogas que matou sua família enquanto ela dormia. Mas essa história é tão, mas tão misteriosa que até hoje as verdadeiras causas dos homicídios são desconhecidas. Como poderia um rifle de calibre 35 ser disparado sem que ninguém por perto tenha ouvido e despertado? A teoria de que os integrantes da família até ouviram e levantaram de suas camas, mas foram baleados e devolvidos a elas, é válida. Mas por enquanto é só uma teoria, mesmo que bastante provável. Por que Jr. matou sua família desse jeito? Não há registros de que qualquer um dos membros da família tenha relatado visões ou sensações estranhas enquanto moravam ali. Mas um ano após o crime, a casa foi comprada pela família Lutz, composta por George, Kathleen e 3 filhos. É óbvio que o clima na casa não devia ser dos melhores. Por essa razão, a família chamou um padre para abençoar a casa. O padre ficou simplesmente horrorizado com aquilo que sentiu lá dentro, principalmente com um quarto específico, e recomendou aos Lutz que não entrassem naquele cômodo. O ciclo dos Lutz na casa durou apenas 28 dias. Eles abandonaram o terreno alegando ter ouvido gritos, sons de tiro e testemunhando aparições de fantasmas, e por esse motivo, Ed e Lorraine Warren apareceram por lá e diagnosticaram a casa como sendo uma verdadeira prova do sobrenatural. Aqui temos o casal de paranormais falando sobre a experiência que presenciaram na casa. Escutem só. Along with Ed and Lorraine Warren. Last show we spoke of the Amityville Horror in our Part 1 series. We delved more or less, Ed, into the history of Amityville, to the background of the house. But tonight I think what we'd like to do is speak more of the phenomena that actually occurred in the home. So can we begin, Ed,
with some of the phenomena that did actually occur at 112 Ocean Avenue. Okay, in the beginning, George and Kathy would feel the psychic cold throughout all the rooms. No matter how many logs they'd throw on a fire, it was icy cold. That's because it's a psychic cold, and the cold is being drawn. The heat from the bodies of the people in that house is being drawn, and that heat is going to be used as an energy fuel source for the spirits in that house. So they'd feel the psychic cold. They'd hear magic whispering, voices throughout the hallways. At night, they would see ghost lights over their beds in the rooms. There was a time when George and Kathy found themselves about 2 foot from the ceiling. George looked over at Kathy and said, "Do you believe this? Do you believe it?" And of course, then they went and lowered themselves down into the bed again. But there would be the footsteps. There would be the slime that they would find on the staircase. Now, these are called apports. Around 3:15 in the morning when the murders had taken place, a lot of things would happen at around 3 o'clock. We call this the devil's hour because it's an insult to the Trinity, anything that comes in threes. They would hear this marching band. George would jump out of bed. He'd go running down the stairs. As soon as he'd get down to the foyer, the music would stop. The cameraman that went in there with Channel 5 news team had heart palpitations. These guys, they were in battles in World War II. Of course, it bothered them, but never as much as going into that house there. Bom, evidentemente que o caso caiu na imprensa, e essa foi a brecha que os curiosos precisaram para entrar na casa e investigarem por eles mesmos se tudo aquilo era real ou coisas da cabeça dos Lutz. Numa dessas, um grupo de pesquisadores entrou na residência e em 18 de fevereiro de 76, tirou uma das fotos mais arrepiantes da história, um rosto de um garoto que não estava ali e que muitos atribuíram como sendo o rosto de John Matthew, o mais jovem defeu a ser morto. Ao longo dos anos, boatos, especulações e documentários são lançados aos montes sobre esse caso, e isso até hoje. A foto do garoto na casa já abandonada circula ao mundo e causa um mistério que provavelmente não vai ser revelado. Eu achei uma entrevista exclusiva para um canal dos States da verdadeira Kathy Lutz, desmistificando o que nessa história toda é verdade e o que foi inventado pelos filmes. A entrevista é rapidinha, vamos acompanhar. It's the story of a modern-day haunted house that in 1979 caught the nation by storm. To Kathy Lutz, it was a real-life nightmare that pushed her to the edge of insanity, a nightmare that came to be known as the Amityville Horror. Kathy and ex-husband George Lee Lutz say their Long Island home was cursed with an inexplicable evil. The Amityville Horror is the story of their terrifying experience. But just how much of the film is true and how much is Hollywood? Kathy Lutz, in her first interview in 9 years, says it was frighteningly all too real. The extremes of some of the happenings, like the substance coming from the keyholes, was not to the extent that they portrayed it. The finale of the movie where you have all this gop coming out, that's not accurate. But as far as experiences, we had substances seeping out of keyholes, toilet bowls that turned black, furniture that moved, windows that flew in, flies that appeared out of nowhere. There's ice outside, and you've got 30, 40 house flies on one window. Things of that nature, yeah. They did a good job. And each night, something terrifying took place. Front door, which was an oversized solid wood door, blew out. Not blew in, it blew out. And there was no physical explanation for it. That was checked out by the police. That was checked out by repairmen. You couldn't explain it. I thought I was losing my mind. After a 28-day-long nightmare, the family literally fled their home with only the clothes on their back. Parapsychology experts later documented many of the phenomena. What followed was a flood of unwanted publicity. In order to dispel false rumors and set the record straight, the Lutzes sold book rights to their story, which was later made into a movie. Soon, Kathy found herself trapped in a promotional glut that refused to allow her to escape her horrifying past. Yeah, sometimes I've said it's like an operation that left an ugly scar. And if you keep picking it open, it's not going to heal. The Lutzes moved to San Diego and then Phoenix. But by this time, the stress of the public eye had taken its toll. Kathy's relationship with her family weakened as she tried harder and harder to come to grips with her past.
Enfim, vamos aos filmes. Lembrando que a franquia tem 8 filmes, ou seja, teremos 8 vídeos de horror em Amityville, talvez 9 se a gente fizer o remake de 2005. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa história porque ela tem muitos personagens. Você já sabe que mais detalhes vêm no final do vídeo, já sabe que esse vídeo tem spoiler, então, preparados ou não, partiu! Os recém-casados George e Cat Lutz estão à procura de uma casa porque sim, e se deparam com uma mansão em Amityville muito abaixo do preço devido a um crime brutal que acontecera ali no passado, que inclusive após tragédia, digamos assim, é a primeira cena do filme. Juquiba, e que tragédia foi essa? Como você já ouviu, 6 pessoas mortas em suas camas, alvejadas com tiro de Marlin às 3h15 da madrugada. Enfim, a casa encanta a Cat, mas em contrapartida deixa ela um pouco, porque pessoas morreram ali. Lógico que saber disso ia deixar a mulher assustada. E justamente por isso, a corretora de seguros evitava falar sobre o passado daquela casa. Por outro lado, o cético George se anima, porque com a casa não vai ter mais que pagar aluguel de escritório para trabalhar. Sendo assim, o acordo é fechado e a família Lutz, que ainda conta com 3 filhos, se muda para Amityville. É evidente que o clima na casa, o astral, a atmosfera, não era das melhores, mesmo passados um mês da aquisição. Morar numa casa onde você sabe que uma família foi assassinada ali antes não é nada animador. Pergunta para a família Perron, de Invocação do Mal. A família então chama o padre Frank Delaney para benzer a casa, mas fazer isso não foi uma tarefa das mais fáceis, muito pelo contrário. Quando o padre foi começar seu ritual em um dos quartos, estranhamente um amontoado de moscas o cercam e ele ouve uma voz impondo que ele saísse da casa imediatamente. E ele sai, como qualquer ser humano de bom senso faria. Tudo isso aconteceu sem que a família soubesse, já que o padre entrou na casa mesmo sem permissão, uma vez que ele já conhecia a família há muito tempo. Enfim, cai a noite e George parece cansado, com frio, sem fome, meio desanimado de tudo, praticamente igual a você quando acorda segunda-feira de manhã. Acho que eu acordo segunda às 6 da manhã pra correr, às 7 eu vou pra academia e às 10 ainda sobra tempo pra correr mais. Ah, entendi. Então tá bom. Ah, eu ainda não apresentei os filhos, né? São Amy, Matthew e Gregory. Beleza. Bom, naquele mesmo dia, na madrugada, eu nem preciso dizer que horas, George levanta da cama sentindo algo estranho, como se sentisse que estava sendo vigiado ou algo assim. Ele confere os quartos porque teme pelas crianças, mas não percebe nada de estranho. Estranho é a palavra que melhor define seu comportamento no dia seguinte. Agressivo, ignorante, pelo visto era um péssimo dia para receber visita da família de Cat, para comemorar, já que de toda a família, George e Cat foram os primeiros a conseguirem comprar uma casa, sendo que o restante da família morava de aluguel. Que belo motivo para comemorar, né, pessoas? Bom, quando a visita chega, a tia Helena, que é freira por sinal, ao entrar na casa, ela já sente que Houston temos um problema, e não fica nem 2 minutos ali dentro. Algo ali realmente a apavorou de tal forma que parecia que ela tinha visto um fantasma. Tá esperando eu fazer a piada, né? Não, só que ela não viu nenhum fantasma. No máximo ela sentiu um mal-estar, sei lá, ela é inútil também. O comportamento de George permanece estranho. Cada vez com mais frio e ignorante, às vezes o bom senso bate nele e ele volta ao normal, ou seja, sua personalidade está oscilando entre a ignorância, a impaciência e a sobriedade. Certo dia, precisamente no 6º dia desde que os Lutz mudaram para lá, Jimmy, irmão de Cat, iria se casar e Cat, George, Matt e Gregory com certeza iriam ao casamento. Porém, Amy não iria porque parecia estar doente. A família contrata uma babá para cuidar da garota, essa pessoa bonita aí é a babá, tá? E uma amiga imaginária de Amy, que ela chamava de Jodie, tranca a babá no armário enquanto Amy fica passiva, só observando, à medida em que a babá fica desesperada por estar trancada e sem luz. Quando George, Cat e as crianças chegam em casa e percebem os gritos da babá presa, eles tiram ela de lá e quando Amy foi contestada sobre o porquê de não ter aberto a porta para a babá, Amy diz que não o fez porque Jodie não deixou e que essa Jodie não gosta do George. Acho que eu também não fui com a cara dele. Calma, tá? Bom, o padre Delaney teve que tirar uns dias para descansar depois do que aconteceu com ele na casa. A presença que ele sentiu e ouviu ali dentro merecia reflexão e, principalmente, merecia solução. Ele comunica aos seus superiores de que aquilo que aconteceu com ele só podia ser obra do cão, mas foi rebatido. Para ele,
tudo isso deveria ter alguma relação com a tragédia que acontecera no passado dentro daquela casa. Mesmo que a conversa tenha sido árdua, a ajuda que o padre Delaney tanto queria para a família foi negada. É a deixa que coisas mais estranhas começassem ou continuassem a acontecer por lá, e uma dessas quase arranca os dedos de Gregory. George continua acordando às 3h15, moscas começam a aparecer aos montes, e a porta da casa dos Lutz é simplesmente arrancada por nada nem ninguém, ou seja, cerveja. A polícia evidentemente é chamada porque isso é um arrombamento e ninguém sabe quem ou o que fez isso. O delegado John Frido questiona George porque o policial sabe que está na mesma casa onde 6 assassinatos aconteceram há um ano atrás. Jodie, amiguinha imaginária de Amy, nos revela que o quarto em que a filhinha dos Lutz dormia era o quarto de um menino que morava na casa antes de morrer. Veja bem, são alegações difíceis de serem digeridas e entendidas, ainda mais vindas de uma criança, e por isso Cat demonstra receio e pavor, e sendo assim, liga para o padre Delaney para pedir ajuda que o padre não pode dar. George vai a um bar se encontrar com Jeff, seu amigo. O mesmo bar que o garoto que matou sua família um ano atrás na mesma casa foi após ter cometido os homicídios. E curiosamente, George estava na mesma cadeira que ele sentou. Fora que eles eram idênticos. Mais tarde, mais calmo, ele decide contar a seus amigos o que acontecia na casa. Que portas se abrem sozinhas, janelas fecham do nada, enfim, esperando ter algum tipo de explicação. E de acordo com as informações contidas em um livro, sua amiga Carolyn descobre que, presta atenção, foi um homem chamado John Ketchum que construiu a casa em Amityville. Ketchum era um ocultista que foi expulso de Salem porque era um bruxo, e que construiu a casa justamente para realizar sessões de invocação e adoração do demônio, energia vinda principalmente do porão. Jeff sugere que George vá jantar com sua esposa para esfriar a cabeça e tudo mais, né? E quando todos voltam a casa, Carolyn visita o porão, que é de onde ela sente a energia negativa sendo originada. Entre outras coisas, ela revela que aquela área também havia sido usada por uma tribo indígena chamada Shinnecock, que era uma tribo federal, por dizer assim. Usavam um terreno como um lugar para exibição e que ainda haviam índios enterrados sobre aquela mansão. Na verdade, assim, em 1792, Nova York aprovou uma lei que garantia a tutela do estado em relação à tribo. Essa tribo ainda existe, tá? Enfim, no porão, agora com George e Cat, eles decidem quebrar a parede porque a suspeita de Carolyn parecia se justificar. E o que se vê no buraco da parede é algo perturbador de tal forma que faz a mulher praticamente surtar e pedir que o poço seja fechado. Mas Juquiba, O que a Samara tem a ver? Nada. Por isso que não estamos falando dela. Bom, como a família e os amigos estão prestes a descobrir e quem sabe fazer tudo aquilo parar, as forças sobrenaturais que envolvem a casa decidem agir. Uma cruz invertida foi só o começo de uma série de eventos paranormalmente extraordinários, que foram aumentando de intensidade, principalmente quando as forças foram confrontadas com a suposta energia da cruz e das orações, que vamos combinar não adiantaram pra nada, muito pelo contrário. Isso só faz George se sentir mais atormentado e amedrontado, e Cat ter mais pesadelos. Pra ser sincero, não é que George tá isso ou aquilo. Ele tá praticamente um maluco, tá completamente branco de palidez, completamente indiferente com sua aparência, congelando de frio, e agora marcas estranhas, tipo mordidas, também começam a aparecer pelo seu corpo, ou seja, sim, cerveja. O delegado do condado decide seguir o assistente do padre Delaney, o também padre Bowen, porque Cat o havia procurado para saber sobre o padre Delaney, que a essa hora está retirado, sem falar, sem sequer se expressar. O que o delegado quer mesmo é saber o que acontece com Delaney, já que eles eram amigos há muito tempo, e isso o preocupava. Mas não se enganem porque o delegado é inútil para a história. Cat agora busca explicações e por isso vai à sede do jornal local pesquisar sobre os assassinatos que aconteceram na casa dela há um ano atrás. Ela descobre que Ronald DeFeo Jr. era praticamente idêntico a George, ou seja, se Ronald Jr. matou sua família e se George estava ficando cada vez mais igual a ele em aparência e em relatos de experiências, Cat teme que George mate sua família e por isso ela vai correndo para casa evitar o pior, que a essa hora já estava sendo preparada por George. No último dia do ciclo dos Lutz na casa, ele já afiava seu machado, já cavava buracos, possivelmente túmulos no seu jardim, enquanto o sol se punha na costa sul dos Estados Unidos. Cat chegava em casa correndo contra o tempo porque ela sabia que alguma merda ia acontecer. As atividades sobrenaturais compunham o clima daquela noite, com sangue descendo pelas paredes, e quando George está prestes a matar seus filhos, é impedido por Cat, e isso faz voltar à realidade. A casa se revolta, quebra vidros de janelas, e o clima tenso faz a família sair daquela casa o mais rápido possível na van da empresa.
Só que logo que estavam fugindo, sua filha pede que George busque Harry, o cachorrinho. Isso faz seu pai voltar na casa, pisar em falso na escada do porão e cair em um subsolo cheio de sangue, mas logo trata de sair e levar Harry pra van e finalmente fugir de Amityville. O final do filme nos diz que a família nunca voltou para buscar seus pertences e muito menos cobraram pela casa que ainda seria deles. Antes da análise, vamos ouvir rapidinho o que o verdadeiro George Lutz disse que presenciou naquela casa. There's a storm outside which only we can hear in the house. We've brought Harry up and tied him to the bedroom door. Because he was useless at the front door. You'd hear the front door slam in the middle of the night. It was a very distinct sound. And he'd be asleep right at the front door. So I figured, okay, we'll bring him up upstairs. After the stuff that went on the night before, the screams and all different things that went on, we wanted to have him right there with us. Earlier that day, Kathy had turned into an old woman. She had scratches across her stomach. And during that night, she actually lifted up a little bit off the bed, about 3-4 inches, and started to slide away from me, and I grabbed her before she went off the bed. At one point, I kind of sat up and let out 2 distinct sounds at the same time. And I knew when it was happening, it couldn't be happening. It shouldn't be happening. You shouldn't be able to do this physically. One was what I described as a low moaning wail. It was from deep within inside me. What I would maybe try to describe as the core of me. Not the conscious person that walks around talking. And at the same time, I was saying the words, "It's in Chris's room, it's in Chris's room." But I couldn't get up off the bed. I could not get out of bed and go up there. Overhead, at one point, the boys' beds are, you can hear them, they're being lifted up and slammed down on the floor over us. But I still could not get up. And Kathy wouldn't wake up. Harry is walking in circles, puking, laying down, walking in circles, puking. And there's no getting up to help him. When that one night was over, I was unable to communicate to anyone else in a rational way what had gone on, what we had experienced. The boys came down the next morning and they still talk of this very occasionally that they did, about what went on for them, what they saw, what happened up there. And that's their story, and I won't tell you that. That's for them to do. They're adults now. But that was the end for me in terms of I'm not afraid of this, or I can deal with this. I knew then I could not deal with this. So you asked for it, that wasn't. Now you know why I don't do that. Because you relive a part of it when you talk about it too. And it's not the easiest thing to even admit to yourself still. You know, what do you mean there's something you can't figure out? Bom, a julgar por esse depoimento, o filme não chegou nem aos pés de contar tudo o que aconteceu com os Lutz. Mas enfim, Horror em Amityville, A Cidade do Horror, ou The Amityville Horror, é o primeiro filme da franquia Horror em Amityville, ou The Amityville Horror, de terror sobrenatural, tendo essa primeira parte sido lançada em 79 e distribuída pela AIP em parceria com a excelentíssima MGM, Metro-Goldwyn-Mayer. O filme, como eu disse lá no começo, foi inspirado no livro de mesmo nome lançado em 77. Bom, a crítica fica em cima do muro em relação ao filme, e boa parte das notas ruins que o longa recebe se dão pela sua suposta infidelidade ao livro, segundo elas. O pessoal, não exatamente os críticos, mas as pessoas em geral, têm uma certa aversão com filmes antigos, mas pessoas, beleza, que gosto não se pode discutir, mas alguns filmes, não vou dizer que são lei, porque você não é obrigado a ver nada, mas alguns precisam de um pouco mais de atenção e principalmente de consideração. É evidente que eu sou contra aquele pensamento de que tudo que é antigo é melhor, muito pelo contrário. Você gosta do que você quiser gostar, mas para isso você precisa conhecer.
Enfim, o IMDb registra 6.2 de nota, ou seja, nota azul, e a renda de horror em Amityville 1 chegou a quase 90 milhões de dólares só em solo norte-americano. De vez em quando é capaz que você veja o filme sendo chamado pelo nome errado de terror em Amityville. E sempre que você ouvir ou ler isso, corrija quem falou ou pelo menos saiba que não tá certo. Juquiba, você me enganou. Vi esse vídeo pensando que você ia falar do filme de 2005. Bom, pessoas, perdão, mas foi por isso que eu coloquei 1979 no nome desse vídeo. E sobre o filme de 2005, aguardem, porque com certeza vai rolar review desse remake. Até porque tem uma amiga minha que tá me pedindo há muito tempo e eu tive que fazer essa primeiro para depois falar da remake. Bom, agora sobre opiniões. Eu não sou uma das pessoas aversas a filmes antigos. E Horror em Amityville é clássico. Acho que mais pessoa, esse filme representa um dos maiores acontecimentos supostamente sobrenaturais da história. Acho que independentemente de críticas, independentemente do ano, Horror em Amityville, antes de tudo, merece respeito. Se o filme dá medo, se o enredo é fraco, se a trilha sonora é isso ou aquilo, isso tudo é subjetivo, porque terror é subjetivo. Por ser um dos maiores clássicos do terror, Horror em Amityville comigo tem nota 9. Ah, pessoas, eu também tô planejando fazer um vídeo respondendo perguntas. Essas que vocês fazem nos comentários. Então se a partir de agora você tiver alguma pergunta pra me fazer, faça nesse Ask que tá aí na tela. E daqui a um mês mais ou menos eu faço o vídeo respondendo essas perguntas. Se vocês não tiverem conta no Ask, façam uma pergunta em anônimo mesmo. Mas por favor, coloquem seus nomes no final pra eu poder dar o crédito aqui no vídeo depois, pode ser? Ufa! Agora sim, se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente aqueles que curtem filmes de terror, e fiquem na paz.